Fala pessoal, Shalom no coração, muito bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Coloca a referência aí no chat para quem for chegando saiba qual é o texto que nós estamos falando. E eu te convido a permanecer até o final dessa transmissão para que o Senhor fale ao teu coração, tá bom? Estamos juntos sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos juntos? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Olha o que está escrito, gente. Quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Hoje eu quero me ater com vocês a essa última frase do capítulo 2 de 1 Coríntios. Nós temos a mente de Cristo. Você já parou para pensar no que representa essa afirmação? Parece algo surreal, né? Como assim, Tiago, eu tenho a mente de Cristo? Vou te mostrar aqui hoje que nós temos acesso a essa mente, podemos fazer uso dela. É da vontade de Deus que nós viemos desfrutar da sua mente, da sua mentalidade, do seu coração. Porém, muitas vezes, por desconhecimento, nós desprezamos essa oportunidade. Eu lembro de uma ministração que eu fiz, me fale agora o título dessa ministração, está até aqui no YouTube, mas eu esqueci o título dela. Mas era algo parecido com 5 aspectos da bênção de Deus, algo mais ou menos nesse sentido. Se esse não era o título, pelo menos essa era a essência do que eu havia meditado. Inclusive, um desses aspectos eu falei aqui dias atrás, quando nós comentamos Gênesis capítulo 12, o chamado de Abraão. Quem lembra? Deus começa chamando Abraão e prometendo assim, ó, eu te abençoarei. E termina dizendo, eu te tornarei uma bênção. Ou seja, um nível é ser abençoado pelo Senhor. O outro nível é se tornar uma bênção. Esse é um nível muito mais sublime, muito mais profundo que nós precisamos buscar. E uma outra questão é que muitos de nós nos aproximamos de Deus, muito mais interessados na mão de Deus do que na sua mente. Como assim, Thiago, interessados na mão de Deus? Mãos tem a ver com provisão. O que é que Deus pode me dar? Entende? Inclusive, eu vi uma frase certa vez que me chamou muita atenção, marcou muito, né? Dizendo assim que pessoas se aproximam de Deus apenas para revirar os seus bolsos. Imagina alguém que se aproxima de Deus apenas para revirar os bolsos de Deus, ou seja, apenas para buscar de Deus uma provisão terrena para resolver um problema passageiro e desperdiça a oportunidade de receber de Deus a sua mentalidade, o seu coração. Por exemplo, gente, quando Deus cria Adão e Eva, a Bíblia fala que ao final da tarde, todos os dias, Deus vinha até o jardim para conversar pessoalmente com Adão. Adão recebia literalmente todos os dias uma mentoria diretamente do próprio Deus. Imagina você ter um encontro diário com Deus, onde você pode perguntar qualquer coisa e você pode ouvir uma instrução direta sobre qualquer coisa da boca do próprio Deus. Mas, Thiago, nós temos hoje a oração para falar com Deus. É verdade. Só que imagine aí, na tua oração diária, você acordar de manhã, fazer uma oração e Deus se materializar no teu quarto e já responder sobre aquela oração. Deus, entre aspas, assim, te explicar por que está acontecendo o que está acontecendo. Isso seria um nível de glória, meu irmão. Eu ia estar muito louco. Eu ia ser arrebatado. Vocês nem iam me ver mais aqui no devocional. Só ia querer ficar com Deus. E é interessante que Adão, o próprio Adão, né, nesse exemplo, ele na tentação ali da serpente, Adão e Eva, a tentação da serpente era coma desse fruto, que você vai saber de tudo, você vai conhecer tudo igual a Deus. Então, Adão, ele troca o relacionamento por uma pílula, digamos assim, né? A pílula do conhecimento do bem e do mal, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando, na verdade, Deus ele já queria dar esse conhecimento para Adão diariamente. Talvez você se pergunte, Tiago, por que Deus, então, não derramou logo todo o conhecimento sobre Adão? Pega isso aqui, pega isso aqui. Porque conhecimento é poder. E com grandes poderes, geram-se grandes responsabilidades. Hello? Com grandes poderes, temos grandes responsabilidades. E conhecimento é o maior nível de poder que alguém pode ter.
Então, para que Deus compartilhasse todo o conhecimento com Adão, não todo o conhecimento de Deus, mas tudo o que Adão suportasse, Deus precisaria primeiro transferir o seu coração para Adão. Entende? Como se chegar assim e falar assim, olha, eu tenho uma arma tão poderosa que pode ser usada para o bem e para o mal. Então, para garantir que ele não vai usar para o mal, eu preciso primeiro transferir o meu coração para ele. Eu preciso primeiro transferir o meu caráter para ele. É por isso que Deus vinha dia após dia conversando com Adão no Éden. E a tentação da serpente é justamente, ó, como fruto que você vai saber de tudo, você vai ser igual a Deus. Então isso acaba causando a maior tragédia da humanidade. Então, não se aproxime de Deus para revirar os seus bolsos, mas aproveite a mente de Cristo que está disponível para você. Você precisa, a partir de hoje, entender isso e colocar no seu coração um desejo sincero de buscar a mente de Cristo acima das bênçãos dele, acima da provisão material dele. Mas, Thiago, eu tenho que escolher entre um e outro? Não, você pode pedir provisão material, provisão terrena, a qualquer hora que você quiser. Deus é seu pai, ele está interessado no seu bem. Mas você tem que tomar cuidado para que a sua alma não se vicie a ponto de você transformar Deus num caixa eletrônico. Entende? O caixa eletrônico, muitas vezes, tem aquilo que você precisa. Mas você só vai no caixa eletrônico quando você precisa. Ninguém fica lá criando relacionamento com um caixa eletrônico. É até perigoso. Você vai lá no caixa eletrônico, já fica esperto, olha para um lado, para o outro. Tem um crime aqui no Brasil conhecido como saidinha bancária, que é justamente a pessoa vai sacar o dinheiro e aí de repente perde não só o dinheiro, mas também a sua vida. Então, é uma situação muito perigosa aqui no Brasil. Então ninguém fica dando bobeira em caixa eletrônico. Você vai quando você precisa. Com a digitalização cada vez maior, cada vez menos as pessoas precisam ir no caixa eletrônico. Mas Deus não é um caixa eletrônico, onde nós só vamos quando precisamos. Deus é uma pessoa, e uma pessoa que deseja se relacionar conosco. E atenção, Deus deseja transferir o coração dele para nós. Deus deseja transferir a mente dele para nós. E quando o apóstolo Paulo fala assim, ó, nós temos a mente de Cristo, esse temos a mente é ter em potencial. É como se estivesse dizendo, nós temos acesso à mente de Cristo. Entende? Você conhece muitas pessoas aí, com certeza são salvas. Mas você vê que elas ainda não têm o nível de maturidade necessário. Então você fala, essa pessoa não tem a mente de Cristo. Mas ela tem um acesso. Por exemplo, Romanos capítulo 12. A Bíblia fala assim, ó, transformem-se pela renovação da sua mente, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tiago, eu quero a vontade de Deus para a minha vida. Beleza. É como se essa vontade, a vontade de Deus, estivesse numa sala trancada. E a chave para abrir a fechadura dessa sala fosse a transformação de mente. Ao passo que a sua mente é transformada, você vai acessando níveis da vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita. Eu particularmente entendo que esses três adjetivos têm a ver com níveis da vontade de Deus. Então, esse acesso ele nos é dado em Cristo e por Cristo. Cristo que é o caminho para isso. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Uma outra importância de nós termos acesso, de nós buscarmos a mente de Cristo, é que uma mentalidade sarada, ela consegue lidar com qualquer tipo de situação. Tem uma pesquisa que saiu há anos atrás, muito interessante, até já citei ela em outros devocionais, que mostra que se todo o dinheiro do mundo fosse distribuído igualitariamente, se todo o dinheiro do mundo fosse distribuído igualitariamente, 95% das pessoas que são pobres hoje voltariam a ser pobres daqui a 20 anos. E 95% das pessoas que são ricas hoje voltariam a ser ricas dentro de 20 anos. Ou seja, dentro de 20 anos, novamente nós teríamos um polo onde temos poucos ricos e muitos pobres. Por quê? Porque muitas vezes a prosperidade financeira ela é fruto de uma mentalidade próspera. Por que muitas vezes, Thiago? Porque pode ser que alguém tenha herdado a herança do pai. Mas muitas vezes, essas pessoas que herdam uma grande herança do pai, você vê assim, um fulano tinha uma grande riqueza e perdeu tudo. Normalmente é um herdeiro. Na grande maioria das vezes é um herdeiro que já herdou um pai, já nasceu numa família, com a família toda resolvida financeiramente. Então ele não passou pelos processos da vida que os seus pais passaram, ele não aprendeu a valorizar aquilo nem a administrar aquilo. Era uma arma grande demais para ele, era uma ferramenta muito poderosa, ele não conseguiu lidar com aquilo. Entende? Mas tem pessoas que têm uma mentalidade tão próspera,
que mesmo diante de qualquer crise, ela prospera. Na verdade, se você for pesquisar a origem das grandes corporações mundiais, das grandes empresas, das pessoas que hoje têm grandes patrimônios, você vai ver que quase todas elas começaram o seu processo de prosperidade financeira no meio de uma crise. Porque diante de uma crise, diversas oportunidades estão ali que as pessoas comuns não conseguem perceber, mas o visionário percebe. E o visionário começa a investir onde ninguém está investindo, então logo ele prospera. Você entendeu? Então a mente transformada, ela consegue lidar com qualquer cenário. Querido, pense comigo. Deus pode te dar uma bênção hoje que lá na frente pode se transformar em maldição na sua vida. Como assim, Tiago? Uma bênção transforma em maldição? Claro! Se Deus te dá uma bênção muito grande que você não sabe lidar com ela, lá na frente aquilo pode ser a coisa que vai te distanciar de Deus. Aquilo pode ser a situação que atrapalha a sua fé. Por quê? Porque você não teve maturidade para lidar com aquilo. Ou seja, você não teve mentalidade para lidar com a bênção que Deus te deu. Então, nós precisamos ter a mente de Cristo. Segunda coisa para a gente aprender hoje, para não transformarmos bênção em maldição. Gente do céu, eu estou falando aqui com vocês, eu consigo lembrar já de cara aqui de uns 4 ou 5 casos. Obviamente não vou citar aqui, são questões de conhecimento pessoal, pessoas que conhecem pessoalmente, né? Pessoas que em um determinado momento receberam a bênção da vida e tempos depois essa bênção se transformou numa grande maldição. Por quê? Porque essa pessoa não conseguiu gerir a bênção de Deus com a mentalidade de Deus. Por exemplo, quando o povo de Deus sai de Israel, sai do Egito e vai para a Terra Prometida, o povo de Israel sai do Egito para a Terra Prometida, dos milhões que saíram ali, apenas Josué e Caleb entram na Terra Prometida. Todo o restante nasceu no meio do deserto. E se você for ler a história do povo de Deus lá em Israel, o povo de Deus lá no deserto, você vai ver que tem um momento onde Deus fala para o próprio Moisés, Moisés, eu não vou permitir que esse povo entre na Terra Prometida. Eu vou esperar toda essa geração morrer no deserto, porque eles não irão desfrutar da bênção. Sabe por quê? Porque o coração deles era endurecido. Essa sentença de Deus vem depois de uma grande desobediência. Então Deus fala assim, olha, vocês não estão preparados para lidar com o nível de bênção que eu estou dando para vocês. Não adianta você receber a bênção de Deus se você está com a mentalidade de Deus transformada no teu coração. Se você reparar bem, uma pessoa que é mal resolvida, se ela receber uma grande injeção financeira, esse dinheiro, por exemplo, pode se tornar uma grande maldição para ela. Se ela tem um vício, ela vai utilizar aquele valor financeiro para potencializar os vícios. E logo ela acelerará a sua própria destruição. Eu só estou te dando exemplos, queridos, para você entender que o mais importante não é Deus resolver o teu problema urgente. Tiago, estou com um problema na minha família, um problema de enfermidade, um problema de provisão, alguma coisa. Ok, nós vamos orar por você, mas a maior urgência é você ter um coração transformado e uma mente transformada. Então, para a gente fechar o nosso devocional hoje, a terceira coisa, por que que Paulo disse que nós temos a mente de Cristo? Imagina comigo, hoje é muito comum que os celulares eles tenham uma capacidade de armazenamento variada, né? Conforme o passar do tempo, mais armazenamento os celulares vão tendo. Eu ainda sou da época onde eu cheguei na escola ainda a colocar o tal do disquete no computador. Quem lembra do disquete, gente? Um disquete tem capacidade de 128 KB. Olha só, hoje tem celulares que têm capacidade para 1 terabyte, 2 terabytes. E para você não precisar comprar um celular muito caro, com muito armazenamento, você pode comprar o armazenamento da nuvem. Não sei se você conhece esse termo, mas quando se fala assim, armazenamento na nuvem, é algo que está num servidor, onde você pode, através de download, baixar determinado serviço, determinado arquivo para o seu celular. Entende? Então, só um exemplo aqui. Quando você, no teu celular, você baixou o WhatsApp, seja em Android, seja em iPhone, você foi na sua loja de aplicativos. Essa loja de aplicativos, quando você deu o comando lá, ela foi buscar num servidor aquele aplicativo e baixou para o teu celular. O WhatsApp passou a existir quando você baixou ele? Não, ele já estava lá. Mas quando você baixou, você teve acesso.
Dessa mesma forma, a mente de Cristo, ela está disponível. Mas você precisa fazer um download para a sua vida da mente de Cristo. Tiago, como é que eu faço esse download? Tem duas formas principais. Leitura da palavra e oração. Você vai rodar o mundo, você vai rodar mentoria, você vai rodar curso, você vai rodar igreja, você vai rodar conferência, rodar congresso, rodar o que você quiser. Você vai sempre terminar isso aqui, ó. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. A coisa básica, gente, do relacionamento com Deus, quando você lê a palavra de Deus, quando você ora, quando você se comunica com o Senhor, você está fazendo o download da nuvem. Está baixando ali o aplicativo para você ter acesso. Então, quantas respostas que você precisa na vida estão guardadas na palavra de Deus? Você está pagando um curso caro para ter acesso àquilo que está gratuito na palavra de Deus para você. Entende? Tiago, mas a palavra de Deus tem um monte de história que eu não entendo. Deixa eu te explicar uma coisa. Às vezes a gente acha que a Bíblia ela é um livro de perguntas e respostas. Né? Aí você pergunta lá, crente pode isso? Homem pode aquilo? Mulher pode aquilo outro? A Bíblia não é esse livro de perguntas e respostas. O modelo de ensino judaico é um modelo que fala de construção de histórias, que essa é a palavra agora, de contar histórias, né? Jesus utilizava muito as parábolas para que através das histórias se extraíssem lições, tá bom? Então isso aqui daria até um outro devocional, tem coisas mais profundas sobre isso para falar. Então muitas vezes a gente lê histórias da Bíblia e pergunta, poxa, não faz sentido para os meus dias. Você tem que ler o texto se perguntando o que Deus quis falar contigo naquele momento. Como que Deus agiu naquela situação? Por que que Deus agiu assim? Por que que fulano foi abençoado? Por que que fulano foi amaldiçoado? Por que que isso deu certo? Por que que isso deu errado? Por que que tal coisa está dizendo que é proibido? Por que que tal coisa está ordenando fazer? E através dessas perguntas, você vai começar a extrair para o teu coração segredos espirituais, que só são segredos para quem tem os olhos fechados para a glória de Deus. Mas quando você coloca a luz do Senhor, querido, sobre a tua vida, quando você abre essa luz que é a palavra de Deus, na tua mente, nos teus olhos, na tua existência, a verdade será iluminada. Você começar a perceber, enxergar, a entender coisas que outrora você não entenderia. Quantas vezes eu tive tem aquela palavra, aquela eureka, né? O pessoal usa muito, eu tive aquela epifania, assim, falando, uau, nunca tinha percebido isso aqui. Quando eu li o texto, finalmente comecei a entender algumas coisas do meu coração, da minha vida, algumas situações que aconteceram na minha história, porque através de um texto bíblico, o Senhor me ensinou o seu coração, o Senhor compartilhou o seu coração, ou seja, naquele momento eu fiz um download da nuvem. Está disponível para todo mundo. A mente de Cristo está disponível para todo mundo. Só que muitas vezes nós esquecemos de fazer esse download. Esquecemos de buscar do Senhor na sua palavra, através da oração, através de uma vida devotada ao Senhor, para poder... Gente, vamos encerrar aqui. Tem coisas que você só vai entender quando passar a caminhar com Deus. Tiago, já caminho com Deus. Existem níveis de caminhada. Tem coisas que você só vai entender quando começar a caminhar com Deus. Não tem como. Não tem como. Não sou eu que vou te explicar. Tem coisas que, por mais que eu utilize o melhor argumento, o exemplo mais claro, a melhor didática, você não vai entender enquanto não caminhar com Deus. Quando você não dispor no seu coração uma vida entregue à vontade do Senhor. Faça um voto consigo mesmo. Faça um voto com Deus. Abra um tempo na sua vida de dedicação profunda a Deus. Eu te garanto que você vai começar a experimentar e a entender coisas em Deus que hoje parece uma equação difícil na sua vida, mas quando o Espírito Santo começar a falar no teu coração, você vai perceber com uma clareza singular, de uma forma que nenhum ser humano consegue te explicar, mas o Espírito de Deus vai cravar no teu coração. O próprio apóstolo Paulo, e agora encerro de verdade, o próprio apóstolo Paulo, ele diz em Coríntios que o próprio Espírito de Deus testifica em nós que nós somos filhos de Deus. Eu sempre brinco que nós não temos uma documentação em cartório dizendo que somos filhos de Deus. Ninguém aqui tem uma selfie com Deus. Você não tem um áudio de Deus no WhatsApp garantindo que você é filho dele. Mas é uma convicção no nosso coração que é maior do que tudo isso. E essa convicção, ela é dada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Entende? Existem níveis de convicções, de verdades, de certezas que você só vai ter no coração
através de uma transferência do Espírito Santo para a sua vida. E essa transferência acontece quando você se coloca disponível, quando você diz, Senhor, eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve. Eu quero fechar esse nosso devocional com uma oração, pedindo para que o Senhor possa inspirar a tua vida. Vamos orar juntos? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse chamado, por essa palavra. Meu Deus, se tem alguém aqui, se tem uma pessoa aqui, se tem alguém, Pai, que pegou essa palavra e decidiu hoje no seu coração ter uma caminhada mais profunda, ter uma caminhada mais intensa contigo, eu te peço para que o Senhor mais uma vez honre a sua palavra, honre o seu chamado e mostre a essa pessoa o que só ela pode, o que só o Senhor pode mostrar. Faça na vida dessa pessoa o que só o Senhor pode fazer. Meu Deus, mova como só o Senhor pode mover, Pai, para que a vida dessa pessoa fique marcada pelo brilho do seu amor. Em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe muito a vida de todos vocês. Deixa um like nesse vídeo, seu like ajuda muito para a nossa transmissão chegar a outras pessoas. Deixa um comentário aqui de qual foi a parte que mais falou ao teu coração e se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações. Tamo junto sempre de segunda a sexta-feira, começando o dia mergulhando na palavra de Deus às 7h30 da manhã. Você me encontra também no Instagram, @tbatista8, e a gente pode se falar também lá nos comentários, no direct ou por outras formas, tá bom? Deus abençoe muito a sua vida. Shalom no coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.